Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início às nossas atividades da tarde de hoje. Inicialmente são nossos avisos, que nós estamos aceitando doação de gênero alimentício, itens para o enxoval de bebê, para as nossas atividades sociais. Dizer também que estão abertas inscrições para os cursos de acolhimento, que é o primeiro patamar dos nossos estudos, o acolhimento, o ESD, depois o ESME, que aí é o tempo que desejarmos, Então, o acolhimento é o primeiro patamar. As inscrições, quem desejar, já tem ali a ficha na recepção. E curso de passe também. Então, nós estamos também fazendo as inscrições para posteriormente informarmos o período. Temos um livro de vibrações, se quisermos pedir por algum ente querido, encarnado, desencarnado. E lembrando que o nosso passe será individual, ao término da doutrinária. E como estamos no período do Natal, nós temos a livraria e vários itens, que as nossas colegas artesãs, constroem peças, e a venda dessas peças ajuda também nas nossas atividades sociais. Então, quem pensar numa lembrancinha, que possa escolher um dos nossos itens ali das nossas colegas. O tema do mês de dezembro é regeneração da humanidade. Hoje nós teremos as paixões degradantes e seus efeitos, com o nosso irmão Luiz Santil. No próximo dia 9, a fraternidade e a prece. A fraternidade e a prece. Existe perpétua solidariedade entre mortos e vivos. E no dia 16, Espiritismo, a sentia que conduz à renovação. Então, já estamos aqui com a programação de todo o mês. Vamos fazer a leitura do Evangelho e, em seguida, a nossa prece. Aleatoriamente abrimos aqui numa página que faz parte do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Subitem: se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa do que a de um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse isso. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez não haja principiado a sua. Por que então havereis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre?
direi se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao tempo que restituíssem a liberdade a um que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Fica aí uma grande reflexão para os nossos achômetros. Pai Celestial, gratidão por estarmos juntos nesta tarde, refletindo sobre Tuas palavras e a dos Teus mensageiros, para que aos poucos possamos amadurecer na perspectiva espiritual, a caminho da evolução. Que esta oportunidade que estamos tendo, possamos fazer bom proveito dela no nosso dia a dia. Mestre Jesus, esteja presente nesta tarde conosco, intuindo o nosso irmão Luiz Santil e a equipe espiritual responsável por esta atividade. Que esta equipe possa acolher os nossos irmãos que aqui estão desencarnados e a todos nós que um dia estaremos do outro lado. Que tenhamos uma tarde de luz e de paz. Que assim seja. Lembrando mais uma vez que o tema de hoje, as paixões degradantes e seus efeitos, com o nosso irmão Luiz Santil. Uma boa palestra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vou me adaptar aqui, viu, pessoal? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês, principalmente pela honra de estar nessa instituição em compromisso com a sociedade tão carente, tão necessitada de ordenamento e de orientações disciplinadoras. Nós, trabalhadores do Cristo, todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, precisamos compreender a magnitude do trabalho de um policial, civil, militar, um corpo de bombeiro, ou qualquer instituição que seja, para preservar a sociedade. Diante de uma sociedade arbitrária, onde encontram-se irmãos necessitados de esclarecimento, de orientações, cabe-nos a todos, orientadores, a ter a moderação e a compreensão da magnitude do trabalho que nós estamos a desenvolver. Essa instituição, NEPOM, ela tem como pilar principal a iluminação da consciência de todos os nossos companheiros que trabalham nesta área de atuação policial. Seria interessante que se fosse divulgado o máximo possível para que as pessoas conseguissem entender a responsabilidade de lidar com a sociedade, para que se compreenda a magnitude da responsabilidade que nós enfrentamos. Na dimensão espiritual em que nós nos encontramos, nós vivemos em consonância com o mundo material e identificamos as mazelas humanas, e ao identificarmos as mazelas humanas, é exatamente no egoísmo, na prepotência e na arrogância que cada um de nós alimentamos em nossos corações, que nós enveredamos pelos equívocos. Muitos de nós
Constantemente estamos sendo assediados por entidades malévolas, por estar no momento sem o devido esclarecimento. Esses irmãos induzem-nos ao cometimento de várias arbitrariedades. Nós, trabalhadores do Cristo, nós, encarnados e desencarnados, devemos ter a consciência e a responsabilidade para conosco mesmo, individualmente, para que não enveredemos no desequilíbrio emocional, no desajuste emocional, na depressão ou no isolamento. Muitos de nós, ao nos defrontarmos com um mundo tão turbulento, onde o desamor está campeando, estamos passando por um período crítico para todos nós, mas é necessário que nós compreendamos a responsabilidade que nós temos para conosco mesmos. Deveremos ajudar-nos intimamente através das vibrações harmoniosas, com a conexão do mundo maior, porque não serão os cataclismas, os terremotos, os maremotos que mudarão o planeta, mas sim a mudança interior de cada um de nós, revalorizando o ser que anteriormente tinha o brilho e a felicidade de viver e hoje se encontra em um processo depressivo e um processo de abatimento. Nós somos trabalhadores do Cristo, nós temos a responsabilidade de fazer com que chegue a todos os recantos a luminosidade do mundo espiritual. Quando nós estamos aqui reunidos, essa instituição, ela emana energia para todos os nossos companheiros que estão em campo e em luta, para a sobrevivência da sociedade de uma forma harmônica, sobre essa responsabilidade a égide de espíritos superiores que controlam todas essas instituições espirituais, faz com que nós sejamos mais seguros do que nós estamos fazendo. É um trabalho árduo para os dirigentes, para os programadores de grupo de estudo, para os passistas, para os orientadores, para os facilitadores. Para nós é muito mais difícil do que para outras pessoas que chegam por aqui. Muitos de nós imaginamos que os trabalhadores médios são privilegiados por acesso à espiritualidade. Nem sempre. Nós somos comprometidíssimos com os erros do passado e necessitamos resgatar as dúvidas, os erros e as intempéries de nossas vidas que nós praticamos no passado. Hoje, com a nova renovação de conceito de valores, nós podemos entender que cada um de nós podemos ser multiplicadores da palavra do Cristo através do acolhimento e da amorosidade que permeia no coração de cada um de nós. Quem éramos nós no passado? Quem éramos nós na juventude, na infantilidade e na infância? Quantos de nós que estamos aqui já estamos com a idade madura? Né? Eu, graças a Deus, tenho 70 anos. Fazer agora em janeiro, né? 70. E eu me sinto feliz com isso. Nós temos que vivenciar a felicidade do amadurecimento da idade. Hoje eu homenageio Dona Bernadette, que é do nosso centro de Luz Verdade, eu trabalho lá, sou trabalhador do centro, e hoje ela faz 95 anos. Então assim que eu sair daqui eu vou para lá, para dar um abraço fraterno, porque cada um de nós que estamos aqui, Norma, Edil, é nosso irmão também, que são os responsáveis, a todos vocês que são médicos trabalhadores, que são responsáveis, vocês podem com certeza constatar a magnitude da responsabilidade desse trabalho de conduzir almas, porque o mundo físico ele está totalmente destroçado por atividades malévolas e equivocadas, e nós somos estabilizadores emocionais desses irmãos. Nem sempre presencialmente, mas através das nossas orações, nós atingimos os corações dessas pessoas que buscam a todo instante um alento para a sua própria vida. Nossos irmãos que entram em desespero por conta do confronto e a necessidade de superação. Existe uma lei que chama-se lei de destruição. Muitos de nós não compreendemos a responsabilidade que é colocada sobre nossos ombros. E nós que estamos aqui fazendo esse trabalho de esclarecimento para os espíritos que estão encarnados na labuta diária, na convivência social, não só na área militar, na área policial, civil, em todas as atividades da sociedade, no dia que nós compreendermos que todos nós somos unos em Deus e que um Deus habita nos nossos corações, seremos multiplicadores dessas virtudes amorosas para que nós
não deixemos que nossos familiares se desajustem, se desamparem, nossos familiares que partiram e que seguiram para dimensões espirituais. Muito recentemente eu recebi uma mensagem para uma amiga nossa, Dila, em que falava sobre a mãe dela, e eu fiquei muito emocionado. Nós temos sentimentos, nós temos coração. Aí às vezes assim, não, mas palestrante não pode se emocionar porque tem que ser frio. Não é sempre. Nós temos sentimentos, nós somos seres humanos vivendo uma experiência humana, somos espíritos vivendo uma experiência humana. Automaticamente a nossa sensibilidade ela se expande muito mais ainda, como nós estamos num campo sutil como esse aqui. Quando os espíritos em 1866 comentavam sobre essa regeneração planetária, né, é importante salientar tudo que se falava há 157 anos atrás, hoje é extremamente atual, onde há uma divergência de opinião, onde existe a preponderância do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da soberba, e que nós que estamos aqui trabalhando a consciência, porque o Espiritismo essencialmente é uma ciência e uma filosofia, fazemos questão de orar e identificar quais são os critérios que nós podemos contribuir para a harmonização dos nossos companheiros que estão em luta. E todos nós que estamos frequentando em busca de um esclarecimento. Muitos de nós que viemos aqui, às vezes, no limite do nosso pensamento, da nossa dor, achando que não tem mais possibilidade de superar a dor que nós estamos passando, mas a espiritualidade, com as suas benesses amorosas, identifica caminhos e mecanismos para que nós possamos superar. Nós precisamos nos conectar com Jesus, nós precisamos evangelizar nossos corações, nós precisamos compreender que o mundo material ele é um mundo muito importante, mas a predominância do mundo espiritual sobre cada um de nós, sobre a nossa consciência, vai nos levar ao entendimento da responsabilidade que nós temos e o ser maravilhoso que somos cada um de nós. Que cada um de nós que estamos aqui buscando esse autoencontro com Jesus, que quando Jesus esteve aqui no nosso planeta, ele teve a oportunidade de lidar com as pessoas mais controversas. Os seus próprios discípulos eram pessoas recrudescidas e precisavam aquele contato amoroso para mudar a sua forma de pensar, onde tinha espíritos contestadores, né? Até aqueles que negavam o próprio Cristo e que hoje fazem parte de uma pleiade de espíritos superiores. Somos nós no futuro. Todos nós seremos anjos em algum momento e todos nós seremos capazes de superar nossas dores. Não deixe que a dor íntima abata os nossos corações. Não se permita, ao ouvir as vozes do tempo, aonde as vozes do tempo engendram em nossos corações pensamentos autodestruidores, autoflageladores, pensamentos suicidas, pensamentos destrutivos, pensamentos de pessimismo, de ressentimento, de mágoa. Nada disso nós podemos alimentar. Vemos hoje uma ampliação muito grande do processo de suicídio, onde as pessoas não têm sustentação emocional para suportar o não ou as adversidades da vida. Nós construímos pessoas frágeis, porque essas pessoas cercadas de benesses materiais não conseguiam identificar o limite das suas responsabilidades dos pais, dando tudo o que podia dar, mas a coisa mais importante, que é amor e o esclarecimento, muitos de nós nos furtamos a fazer isso. Então, se nós estamos aqui nesse trabalho de esclarecimento, de amor e de caridade, lembro-me muito quando meu pai, que era chefe de polícia civil, colega do meu irmão André Luiz, e ele era chefe de polícia, em 1963 ele foi preso, e ele teve um aneurisma cerebral e veio desencarnar. Por conta de que naquele período já fazia-se um trabalho de solidariedade com Pititinga, né? André Luiz Peixinho, aquele povo todo, né? Miranda também, são pessoas que iam lá em Lagoinhas. Eu era pequeno, eu tinha 6 anos de idade, mas me lembro até hoje. Então cada um de nós, esses irmãos, tem hoje nas dimensões espirituais a responsabilidade que todos nós teremos na dimensão espiritual futura, porque nós seremos multiplicadores da palavra do Cristo, porque só somos seres imortais, se somos espíritos e temos a possibilidade de estar na dimensão espiritual, nós faremos o que os nossos antepassados farão e que hoje tem uma magnitude maior de conhecimento,
que estudam muito, aprendem muito e ensinam-nos muito mais do que nós imaginamos. Então todos nós estamos potencializados a praticar o bem e deixar de lado totalmente essas angústias, essas tristezas que nos abatem nossos corações e passar a acreditar e confiar plenamente no ser que é Filho de Deus perfeito. Nós somos herdeiros de Deus. Já imaginou que beleza ser herdeiro de Deus? E assim, eu sou filho de Deus, eu sou uma pessoa rica, nós somos ricos, não sou eu, somos nós. Nós precisamos compreender a suprema presença de Jesus em nossas vidas, da nossa Mãe Santíssima, que tem sido os espíritos que não gostam nem que cite o nome da Mãe Santíssima. Então eu fico assim abismado com esses acontecimentos, porque nós estamos em um processo de aprendizado. Quanto maior conectividade nós tivermos com o mundo maior, nós seremos amplamente ajudados. A instituição como essa, que tem esse pilar de esclarecimento das consciências, iluminação das consciências, tem suas dificuldades. É um departamento à parte, mas será através do vigor dos trabalhadores, né? O desejo firme de contribuir para a sociedade que nos levará a uma situação mais privilegiada junto aos amigos espirituais. Nós não estamos desertados, nós estamos amparados espiritualmente. Nós temos que ter a consciência de que os vícios, os desejos exorbitantes não devem predominar sobre cada um de nós. O controle mental e o equilíbrio mental fará com que nós percebamos cada vez que nós estivermos em dificuldades e conseguirmos entrar em processo de meditação, uma conversa íntima com Deus, uma conversa íntima com os amigos espirituais, com o nosso amigo Mestre Jesus. Nenhum de nós estará desamparado, porque nesse processo de regeneração, nesse processo de transformação moral que toda a sociedade planetária está passando para um mundo em terá melhor qualidade de vida, cada um de nós seremos participantes, porque nós nutrimos em nossos corações bons sentimentos. Mas aqueles espíritos, esses irmãos que estão em processo degradante, desarmonizante, que tenta ferir e prejudicar os outros, serão extirpados totalmente desse mundo. Não terão a oportunidade de se readaptar a essa situação, terá que se adaptar a um planeta primitivo, porque a Terra passará para um mundo de regeneração, onde nós poderemos campear com muito mais amplitude o amor, a fraternidade e o respeito ao próximo, num processo de empatia completamente natural. Hoje nós nos distanciamos uma das outras. As pessoas hoje vivem dentro dos seus lares invisíveis. Nós temos pessoas dentro da nossa família que têm um ganho pecuniário gigantesco, uma condição financeira extremamente exacerbada, mas, no entanto, infeliz, vivendo de uma forma solitária. Cada um de nós que estamos aqui temos o dever de fazer um trabalho íntimo mental para descobrir quais são os mecanismos de superação da nossa dor íntima, como nós nos conectarmos diretamente com Deus, com os amigos espirituais, com os mentores, com os guias, a nominação qual for. Não está só no espiritismo, a religiosidade está em todos os campos, está no evangélico, está no Umbanda, está no Candomblé, em todos os lugares os espíritos existem. Existe um preconceito que faz parte, que será exterminado, de divergências religiosas, onde nós poderemos compreender que o fanatismo, né, esse desejo de eliminar o outro porque não pensa da minha forma, da nossa forma, está totalmente equivocado. Chegará o tempo que todos nós seremos uma convergência. O espírito, Kardec pergunta aos espíritos: o espiritismo será a religião do futuro? E aí os espíritos respondem: não, o espiritismo será o futuro das religiões. Então, essa visão de uma forma muito mais ampla, amorosa e com essa conectividade com o mundo maior, onde vai compreender o processo reencarnatório, compreender que nós somos espíritos, nós compreenderemos de uma forma muito mais ampla em breve tempo, daqui a uns 100 anos. Porque 100 anos para a espiritualidade não é nada, é muito rápido. Joana de Ângeles fala que em 2050 as coisas já melhoram bastante, né? E nós, o que é que nós estamos fazendo para nós participarmos desse mundo novo que chegará? Quais são as nossas criações mentais? Quais são os nossos desejos mais íntimos? O que é que eu vejo em mim? O que é que nós vemos em nós
como mecanismos para ajudar o próximo, ou nós queremos viver em um monastério, em uma ilha, ou então em um morro isolado. Todo o conhecimento que nós temos juntos aqui, ele deverá ser participativo, ele deverá ser contribuído, porque o homem é um ser gregário. Então, quanto mais divulgarmos, quanto mais ampliarmos o conhecimento das pessoas, porque tem pessoas que quanto mais estuda, quanto mais aprende, mais se isola. É um processo egóico. O egoísmo dessas pessoas que não compreendeu que entender e conhecer a espiritualidade, a nossa missão é fazer a divulgação. Haverá vários embaraços, vários impeços para isso, mas a vitalidade, a vontade e o querer e a determinação de ser algo de bom, isso com certeza nós não ficaremos desamparados. Então, naquele período antigo, nós éramos pessoas primitivas. E hoje, quem somos nós? Quais os pensamentos que dominam a nossa mente? Qual a qualidade dos nossos pensamentos? Qual a qualidade dos nossos desejos? Qual o objetivo da nossa vida para 2024? O que é que nós planejamos para 2024? O que nós planejamos para 2023 e não conseguimos concretizar? São várias perguntas que nos vêm e a gente para refletir. Se nós chegamos aqui inteiros como nós estamos, nós já estamos na vitória. Já superamos muitas barreiras, né? Porque todos nós temos dores, né? E essas dores, ela será um processo de burilamento. A dor, ele tem esse significado para nós, de olharmos, não que nós sejamos masoquistas, né, que querer sofrer, mas entender que a dor é uma forma de lhe alavancar para a evolução e para o crescimento espiritual. Porque vivemos isolados, quando nós estamos na posição privilegiada, nós esquecemos de Deus. Porque aí prepondera os vícios, os sentimentos totalmente materialistas, né? E não compreendemos que a solidariedade seria uma atitude muito mais efetiva se nós, tendo o poder financeiro, poderíamos distribuir as nossas condições. Claro que nós não vamos ser prodigalizar, né? Sair dando tudo, não, a gente vai dar para as pessoas que têm necessidade. Então é muito nobre quando você vê uma instituição como essa fazendo uma solicitação, como é uma solicitação do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, né, que se diz. E essa caridade que nós temos feito conosco mesmo, ou eu quero ser sempre caridoso com o outro e não tenho a caridade de compreender a minha limitação, a nossa limitação, saber que nós temos algumas dificuldades de entendimentos e nós muitas vezes nos autopunimos, nós achamos que nós somos seres inferiorizados, inferiores, e que não temos condição de abranger e de atingir determinados pontos de nossa vida de processo de evolução. Nós precisamos retomar a nossa convivência conosco mesmo para identificar quais são as virtudes que nós poderemos utilizar para em 2024 e a partir de hoje, de agora, mudar a nossa vida, mudar a consciência de vida, porque todos nós temos consciência e temos responsabilidade. Quanto mais consciência, mais conhecimento, mais responsabilidade. Aquele que erra por ignorância é muito mais perdoável do que aquele que tem consciência do que faz e faz o mal. Então nós temos o processo de regeneração e de transformação da sociedade de uma forma ampla, porque nós temos conhecimento. Não nos é dado o direito de cometer erros, porque a nossa consciência irá cobrar. Poxa, você estuda tanto, você fala tanto, só fala da boca para fora. É muito comum as pessoas falarem e não praticarem. Porque serão conhecidos os seus trabalhadores pelas obras que se falam, que se fazem, não é pelo que se fala. O falar é importante, a transmissão dos pensamentos, dos sentimentos, ajuda-nos de uma forma muito ampla, mas só que a prática do bem, a ação benevolente, a ação meritória, as atitudes para o conhecimento, para a ampliação do estudo, da identificação dos pontos que beneficiará as pessoas, já é uma forma muito boa de ajudar a si próprio. Vê aí que tem curso de passe, curso de doutrinação, curso de médico, tudo isso é importante porque nós não podemos ser manietados mentalmente pelas entidades carentes que não têm compromisso com a verdade. Por isso o Espiritismo traz como responsabilidade nossa o conhecimento, a ciência. A ciência estará sempre à frente de tudo.
exceto de Deus, é claro. Mas nós precisamos compreender que nesse plano físico, quanto no plano espiritual, todos nós nossos irmãos, trabalham, estudam, não deixam, é incessante. Mas o que nós temos feito para estudar nós mesmos? Como está o meu mundo, o nosso mundo interior? O que eu tenho observado em mim de bom? Não vamos ficar num processo de autopunição constante, não. Errou, passado. Não vou cometer o erro mais não. Tem pessoas que vivem eternamente naquela reme-reme, né, que chama, né? Aquela cantilena, falando a mesma coisa, não fui eu que ri, eu perdi. Se por acaso houve um desentendimento familiar, tenha a dignidade, tenha a honradez de se dirigir para a pessoa e dizer assim, me perdoe, porque eu cometi esse erro. Ou então se dizer assim, olha, você me feriu, eu não me senti muito feliz, é por isso que eu estou agindo com você dessa forma. Porque nós não saberemos se daqui a 1 hora, daqui a meia hora, daqui a 2 dias estaremos encarnados. Eu me lembro bem, quando minha mãe me internou em uma escola de menores, lá no São Joaquim, eu passei muitos anos, muita raiva da minha mãe, eu tinha raiva. E aí eu disse para ela assim um dia, 45 anos depois, eu disse para ela assim, minha mãe, eu tenho uma mágoa muito grande da senhora. Ela disse, o que foi, meu filho? Eu digo, é porque a senhora me internou em uma escola de menores, eu fui torturado, só não fui estrupado, mas passei por muito sofrimento. E ela disse assim, você sabe que eu fiz isso é porque eu te amo, porque eu não queria você passando fome. Então nossos pais, muitas vezes tomam uma atitude que são contrárias aos nossos filhos, de uma forma disciplinadora, e nós começamos a julgar os nossos pais e a condenar os nossos pais. Quando foi 2 meses depois, minha mãe faleceu. Mas eu tive a oportunidade de me retratar. Por isso é que é importante, cada um de nós, quando tivermos algum ressentimento, alguma mágoa, algum tipo de comportamento não tão bom, dirija-se à pessoa e diga, olha, eu vinha conversando um instante com o meu irmão ali, André Luiz, e falando com ele, rapaz, aquele rapaz fez aquilo, mas eu perdoo ele, velho. Não adianta não. Porque nada que esse mundo material é totalmente transitório. As grandes personalidades, os grandes nobres, as grandes expoentes, todos eles já foram embora. E nós iremos também. Mas faremos parte de que equipe? De trabalhadores do Cristo ou de trabalhadores do mal? Seremos pessoas benevolentes, amorosas, que poderemos contribuir para as dimensões espirituais para ajudar o próximo? Ou faremos parte das zonas umbralinas, onde seremos a somatização dos pensamentos equivocados de cada um de nós? Porque em alguns momentos da nossa vida vêm pensamentos terríveis para cada um de nós. Pensamentos autodestruidores. E nós temos dominado esse pensamento através do processo que eu costumo sempre citar. Esse pensamento não é meu, eu entrego essa prece a você que está aqui ao meu lado, meu irmão. Que Deus te ilumine, Deus te proteja. É um processo de amortecimento dessa mágoa, desse ressentimento que muitas vezes o irmão tem contra nós. Quantos de nós aqui somos assediados, somos acompanhados espiritualmente? E quantos de nós somos extremamente amparados e não percebemos? Nós temos o mau costume de só perceber os sentimentos ruins. Nós deveríamos abrir os campos sensoriais para perceber a presença dos bons espíritos, dos bons amigos espirituais. Aí eles não achariam brechas para infiltrar-se no nosso pensamento através das induções mentais, né? De uma forma que faz com que essas fixações mentais tornem-se tão recorrentes que nós começamos a tomar como realidade os pensamentos deturpados, os pensamentos negativos, vai se assomando o nosso pensamento de autodestruição, autoflagelação, e a gente vai se sentindo dominado no processo obsessivo terrível. Quando nós tivermos esse processo, precisamos fazer uma conexão com o mundo maior. Procurar nossas irmãs aqui que são médicos, nossos irmãos também que são médicos. Se eu estou passando por isso e isso, o que está acontecendo? Posso me ajudar? Como é que pode me ajudar? A instituição espírita tem essa responsabilidade de orientar, de esclarecer e de conduzir e amparar todas as pessoas que batem nessa porta. Essa estrutura foi feita e construída nas dimensões espirituais muito antes do que nós. Desde os períodos de 200 anos atrás, tudo isso já está programado. Porque para na espiritualidade um tempo é tão rápido, 200 anos pode ser um segundo. Então cada um de nós que estamos aqui temos a responsabilidade principalmente de olhar para dentro de nós e assim, em 2024 eu vou ser uma pessoa mais vitoriosa. Não vou ser mais aquela pessoa apática, derrubada, que não entrega tudo. Não, eu vou
superar. Se eu estou passando por dificuldade, estou com uma doença que é totalmente descartada de possibilidade de... Não existe nada irreversível diante de Deus. Deus não permite que seu filho caia. E nenhuma das suas intervenções que nós temos aqui, intervenções no sentido de conexão maior, ficaremos sem ser ouvidos. Os merecimentos acontecerão de acordo com o esforço que nós fazemos para mudar nós mesmos. Porque muitas vezes nós queremos ser mendigos espirituais, com todo respeito aos mendigos. Porque nós ficamos só no pedir. Mas o que é que nós oferecemos? O que é que nós oferecemos para aquela pessoa que está dentro de nossa casa toda hora ali, estimulando ao desafio, né? Familiares, esposa, esposo. Eu estava conversando no restaurante com meu companheiro. Eu sei que você ganha com isso, fica perdendo seu tempo de negócio de centro espírita. Você é tudo bem, está assim. Então eu vou no lugar, eu conversei com o Dima e com o Norma outro dia. Eu vou escondido. Porque não adianta você bater de frente com uma pessoa que não tem um pensamento como você tem. Vai para onde? Eu digo, vou ali tirar um pedido, porque eu sou representante de peça de automóvel. Mentira, eu vou para o centro espírita lá em Abrantes. Você vai para onde agora? Eu vou ali, eu vou no Consciência e Vida lá em Abrantes. Eu vou no Deus de Verdade aqui, mas eu não falo a verdade mais. Porque toda vez que eu falei a verdade, eu recebi o retruque, né? O desaforo. Eu tive um desdobramento espiritual fantástico, que nosso irmão André tem ciência, em que eu, falando com um sobrinho meu na dimensão espiritual, ele é uma pessoa muito, chamava-se Luciano, uma pessoa muito assim, de mal com a vida. Ele disse, poxa tio, eu sou tio dele, ele disse, poxa tio, eu não tenho mais perspectiva de vida não, eu quero ir embora e tal. Aí veio a Covid e ele veio a desencarnar. Eu nunca tive um sonho tão assim real. Eu disse, rapaz, aqui é bom demais, se vocês soubessem o quanto é bom ficar aqui. Ninguém queria ficar mais no planeta Terra, mas você não tem que trabalhar muito, tem que sofrer muito ainda. E ele estava na dimensão espiritual. Uma pessoa que outro dia estava dizendo que estava infeliz e estava feliz no mundo espiritual. Então nós precisamos compreender que nós não vai ser a fuga, é bom que fique bem claro, não é a fuga para o mundo espiritual através de uma atitude danosa contra si próprio que você vai ter essa benesse de se encontrar na dimensão espiritual. Porque todos nós temos um ponto energético que temos que concluir na nossa jornada. Então, tudo de bom que nós pudermos fazer, ou mudar o conceito, ou mudar o ponto de vista para melhor, é o que devemos fazer. Nós não podemos, de forma alguma, imaginar que nós somos seres altamente falíveis. Não. Nós somos seres que estão em processo de evolução, de crescimento. E aí, quando nós crescemos individualmente, qual é a nossa missão quando detemos um conhecimento? É multiplicar o conhecimento, é levar o conhecimento, porque a intelectualidade é importante, o conhecimento é bom, mas a prática é muito maior. Não adianta você estudar e não praticar o bem. Estudar é importante, é fundamental, mas faça isso para consigo próprio. Estude as entranhas dos seus sentimentos, busque saber qual é o motivo que eu me encontro dessa forma. De que maneira eu posso superar tudo isso? Como é que eu consigo fazer com que as pessoas entendam o meu proceder e a maneira de ser? Não queira agradar a todos, porque nenhum Cristo agradou a todos. Agrade-se a si próprio, faça as boas obras, haja de forma ilibada, proceda de forma correta, que a forma de se proceder é que as pessoas observam. As pessoas não observam as palavras, observam o proceder. A atitude, a ação no bem. Quantos de nós praticamos o bem durante o transcurso da nossa vida? Mas a gente só se lembra das coisas ruins. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. As coisas negativas que aconteceram em nossas vidas será uma forma de um espelho de retrovisor. Eu comparo muito sempre assim, um veículo. Você olha e vê assim, aquilo que eu fiz ali atrás, eu não posso fazer a voltar. Não deixe que as pessoas façam com que você e cada um de nós se estimule ao mal ou confronto. A melhor forma de contemporizar os conflitos é se afastar do conflito. Se alguém nos desafia e nós estamos em processo de regeneração, de transformação, de mudança de valor, porque a mudança do planeta é uma mudança moral, não é mudança geológica.
porque a parte geológica vai estar acontecendo sempre, terremoto, maremoto, tudo isso vai acontecer. Mas a condução moral da pessoa é o que é mais difícil de nós conseguirmos mudar. Veja que hoje quem é empresário sabe que a maior dificuldade do ser humano hoje é ter pessoas comprometidas com o trabalho. Todo mundo quer trabalhar para ganhar, mas trabalhar não. Eu quero ganhar, mas trabalhar não quero não. Né? Chega numa empresa, na primeira semana trabalha com uma avidez fantástica. Na segunda semana já passa a ser dono da loja. Estabelecer critérios. Então, pronto. Então, essa forma de pensar é equivocada porque nós fomos construídos, muitos de nós, nos nossos pilares frágeis. Fomos criados em terra de areia movediça. Então, se nós pararmos para pensar, porque quando Raul Teixeira fala sempre, eu sempre cito isso, o homem, a família é a célula básica da sociedade. De uma forma micro, a família unida e com um bom proceder, ela está consolidada. Mas se na família tem um infantil que é um ladrão, que vai roubar, que vai fazer alguma coisa, ele está desestabilizando de uma forma macro o planeta. Porque ele sai daqui, vai para São Paulo, vai para a China, vai para o Japão, aonde for esse elemento está destruindo o planeta de uma forma macro, ele desestabiliza. Por isso que a família é a célula básica da sociedade. Então estruture seu filho na base, para que no futuro ele não venha a ser um corrompedor das mentes alheias e de comportamentos equivocados. Porque nós não podemos nos furtar de dar os benefícios que nós podemos dar aos nossos filhos, mas não tem exagero. Porque essa mudança de conceito, essa nova pleiade de espírito, essa nova jornada de irmãos que estão chegando, todos eles são espíritos, grande parte desses espíritos, são extremamente inteligentes, habilidosos, de um questionamento assim constante, porém, se der muita facilidade e não tiver controle, ele quer dominar todo mundo, domina a família. Então, se nós pararmos para analisar que todos nós temos essas famílias e que precisamos compreender que a família sendo a célula básica da sociedade, o que é que nós temos passado para os nossos filhos? Quais são os valores que nossos filhos têm? Né? Qual o verdadeiro significado da minha vida como pai, como mãe, em relação àquele filho? Será que nós nos tornamos amigos dos meus filhos? Ou nós somos pais? Precisamos retomar a condição de pai para ser orientador. Porque não sou amiguinho do meu filho para sair para tomar bebida alcoólica ou alguma coisa assim. Não, isso não faz parte. Deixa lá para as amizades dele. Mas o pai tem que ser exemplo. A mãe tem que ser exemplo. É porque eu sou meio ortodoxo, viu, pessoal? Me desculpe. Mas esses valores morais não existem mais, né? Antigamente, isso é muito antigamente, né? Errou, vai tomar uma dúzia de bolo. Aquela palmatória. Isso é totalmente. Hoje seria o quê? Seria, eu não sei, tortura, né? Uma coisa assim. Mas, naquele período, todo mundo tomou uma surra de cipó caboclo, mas todo mundo continuou sendo pessoa honesta, trabalhadora. Então, a gente precisa compreender que no mundo de regeneração, no mundo dessas mudanças, a mudança maior e a mais significativa vai ser a mudança moral. E aí, compreendendo que cada um de nós que saímos aqui hoje com planejamentos para 2024, não pense jamais, em 2024, eu não sei, esse ano foi tão triste, não pense dessa forma. Pense de uma forma renovadora. De agora em diante, minha vida será próspera. Eu vou ter muita prosperidade na minha saúde, na minha condição social, na convivência financeira, em tudo eu vou ter prosperidade. Porque nós precisamos prosperar, principalmente espiritualmente, para compreender como nós podemos nos conectar com o mundo maior. Isso que é importante, porque a gente às vezes está tão distante dessa conexão com Deus, dessa vivência com os amigos espirituais, que a gente se torna muitas vezes isolados, porque eles querem que pelo menos nós nos manifestemos a dizer assim: olha, eu preciso de sua ajuda. Se a gente não pede ajuda, os espíritos deixam que a gente ande por nossas próprias pernas. Mas nossos anjos guardiães, mentores, guias espirituais, quando vê a solicitação, teremos somente as coisas que nos vêm dar benefícios materiais. E os benefícios espirituais, quais são os que nós priorizamos? Né? Então, quando a gente para pensar dessa forma, a regeneração está no nosso mundo íntimo. Toda a regeneração da humanidade está dentro de cada um de nós. Sejamos exemplo para a sociedade, através do nosso comportamento. Participemos com mais atividade dentro da instituição. Traga mais uma pessoa, faça um compromisso consigo próprio. Eu vou encher o depósito de pessoal aqui, viu?
Cada um vai trazer, vamos fazer um compromisso, vamos para a próxima reunião, rapaz, venha, convide alguém para vir, independente da religião, venha só para conhecer, para nós começarmos a encher a instituição e ter esse movimento de esclarecimento de consciência, porque depois da Covid, a maioria dos centros espíritas, grande parte fecharam, e muitos outros, hoje é diminuta a quantidade de pessoas, porque o sistema online ajudou muito na Covid. Então, hoje, por um acaso, ou não por um acaso, as pessoas se entram em um processo de comodismo muito grande, que só quer fazer agora a reunião mediúnica, até a reunião mediúnica mesmo, online. Então, nós precisamos compreender que isso não tem cabimento. Nós precisamos do contato físico, o choque anímico da entidade para o esclarecimento, para a orientação. E nós temos feito o quê? A pergunta é essa. O que nós temos feito para melhorar a frequência da instituição? Você, Norma, você, Dio, você, Major... Agora, desculpa, eu não entendo, eu não sou assim. Deixando mais novo. Está me deixando mais novo. Pronto. Aí a humildade, tá vendo que bacana? Isso é que é importante. É isso que fazemos, meus amigos. Eu peço a Deus que Deus permita que vocês, que todos nós, que principalmente tenham força para superar a adversidade, e vocês todos, que são meus irmãos. Eu tenho a honra de vir aqui, só que passei um bom tempo afastado, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui, para levar pelo menos algo que eu desejo para mim. Esses domínios é para mim. Que primeiro fala necessita, né? Porque os outros que estão falando muitas vezes está muito mais, um grau de superioridade muito maior, moral, espiritual, intelectual, tudo isso. Mas eu sou um trabalhador do Cristo, incansável, humilde, como diz o doutor, humilde trabalhador do Cristo. E que cada um de nós, quando pudermos, junte-se, não deixe se afastar, faça uma confraternização entre os trabalhadores, estimule, avisa a todas as instituições. Vocês são mais de 37 mil trabalhadores, né? Então, pessoal, é isso. É agradecer a vocês. Está na hora? Está na hora de... Pronto, eu vou fazer o seguinte. Já que nós estamos de uma forma bem democrática aqui, se quiser alguém fazer alguma colocação, quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. Eu estou preparado, viu? Se alguém quiser, pode ficar à vontade. Se não quiser, a gente está continuando esse trabalho. Então, voltando, pode levantar a mão quem quiser. A senhora quer perguntar alguma coisa? De verde? Quer perguntar alguma coisa? Não? Com certeza. Pode ser depois também. É porque eles dizem, né? Pergunte a ela se ela quer falar alguma coisa. Então, depois eu quero passar para a senhora. Pode ser? Um minuto? Tá bom? A gente, quando tem que olhar para o companheiro, eu vou fazer minha despedida de vocês aqui hoje, dizendo assim, o quanto eu amo vocês. Por que isso? É porque ceder ouvido a uma pessoa tão limitada como eu, já é de uma grandiosidade muito grande. Sou um trabalhador do Cristo que busca, acima de tudo, entender a mim mesmo. Então, quando eu entendo que eu estou e que cada um de nós estamos mudando o nosso pensamento e que nós vamos ser voluntários e discípulos do Cristo, nós poderemos a qualquer momento acolher uma pessoa ou levar uma palavra de conforto para aquela pessoa que está em um desespero muito grande. Não deixemos para depois uma atividade amorosa, acolhedora, ou então uma orientação, não deixe para depois. O doutor Miguel Menezes sempre disse que toda caridade, quando é muito discutida, ela chega atrasada. Então, se nós temos essa possibilidade de passar informações edificantes, algo que faça com que essas pessoas retomem o verdadeiro significado da vida, que mudem o comportamento para melhor, não deixe que as pessoas afundem-se no ressentimento, na mágoa, na depressão. A depressão é uma doença pandêmica, mata demais. Então, jovens tirando a própria vida, crianças tirando a própria vida, por conta da instabilidade emocional que permeia, que campeia em nosso planeta. E cada um de nós que estamos aqui, trabalhadores do Cristo,
temos essa responsabilidade de trazer para as pessoas o verdadeiro significado da vida. Parece até utopia. Não, isso é coisa de um sonho, isso aí. Você está falando, existe. Existe sim. A possibilidade de, através do nosso pensamento, essa comunicabilidade com o mundo maior, fazer com que nós possamos ajudar à distância, auxiliar aquela pessoa que está em desespero, não deixar que as pessoas se entreguem ao desânimo, porque nós seremos estimuladores da vitalidade humana. Quantas pessoas estão em processos totalmente angustiantes e nós podemos renovar o pensamento, levar uma palavra de acolhimento, dar um abraço nessa pessoa. Nós nos tornamos pessoas muito distantes umas das outras. Nós ficamos muitas vezes tristes, porque às vezes a gente identifica que as pessoas que precisam não estão sendo acolhidas devidamente. Então nós precisamos, como a instituição NEPOM tem essa responsabilidade sobre toda esta área de estabilização desse lugar, desse bairro todo aqui que a espiritualidade trabalha, essa colônia espiritual que estabiliza todos esses companheiros, e que os companheiros que partiram de vocês, companheiros nossos, que partiram, são atendidos aqui em cima, né? Porque nas dimensões espirituais, a dimensão paralela, é só nós que somos médiuns começar a ter essa percepção, como é que estão sendo tratados nossos irmãos que partiram para o mundo espiritual no momento de um combate, no momento de um confronto, e como eles se encontram, como nós podemos ajudar essas pessoas, que são centenas, né? Centenas e centenas, de quanto tempo, né? E esses irmãos são ajudados, são auxiliados aqui nessa casa. Quando isso aqui encerra, isso aqui se torna um hospital. O hospital dos espíritos. Então, muitos de nós aqui não temos essa dimensão de conhecimento. E esse hospital tem uma colônia espiritual que sobrepõe isso aqui. É o que estão dizendo aqui. Então, essa colônia faz com que todos nós sejamos assim acolhidos e amparados e podemos ser, sim, orientadores desses irmãos nas reuniões mediúnicas. Vocês devem ter muitos contatos desses irmãos nas reuniões mediúnicas, né? Que participam. Por isso, meus amigos, eu quero agradecer imensamente a Deus, a Norma, ao nosso irmão, que eu não vou citar nem a graduação do nome, para não errar de novo. E pedir a Deus que vocês me convidem de novo para te conversar. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Que Deus ilumine cada um de vocês, que vocês tenham um ano de muita prosperidade espiritual, que seus familiares que partiram encontram-se felizes pelo esforço que vocês, que todos nós fazemos, e nós sejamos instrumento do Cristo, né? Que nós podemos ser contribuidores para a renovação desse planeta tão necessitado de pessoas que tenham um sentimento de fraternidade e amorosidade. Tá bom? Muita paz para todos. Muito obrigado. Em nome do NEPOM, agradeço a gentileza de compartilhar seu conhecimento e essas reflexões que foram feitas. E, com certeza temos muito o que pensar, né, sobre nós mesmos, sobre nossas escolhas, e um chamado muito grande, né, para a questão do autoconhecimento e do estudo. Então, pegando o gancho, lembrando que as inscrições estão abertas, né, para o curso de acolhimento, que é a primeira etapa do estudo aqui na nossa casa. Depois vem o ESD, que é o estudo sistematizado, que leva mais um tempinho, e depois o ESD, que é ad eterno, né, de acordo com as nossas escolhas. Então, gratidão. Esperamos contar com a sua presença mais vezes nesta casa. Lembrando, né, nossos avisos iniciais e agora finais, sobre a questão das doações, de gênero alimentício, item de enxoval. Se alguém for pensar numa lembrancinha, temos a livraria
e os itens, né, das nossas irmãs que fizeram de artesanato, e esse recurso são repassados para as atividades sociais. O passe será individual, então após o término aqui nós vamos fazer o passe individual. Temos um livro de vibrações, né? Enfim. E vamos agradecer, né, ao nosso Mestre, ao Pai que permitiu estarmos juntos nesta tarde, a nossa Mãe Maria Santíssima, aos amigos espirituais que cuidam deste núcleo, e muito mais além desse espaço que abriga tantos irmãos desencarnados. Que esta energia que paira nesse instante possa iluminar as mentes e corações de todo este grupo, assim como nós necessitados de acolhimento. Que a amorosidade do Cristo, tão abrangente, fortaleça esses irmãos espirituais que cuidam destes irmãos e de todos nós. E que esta sociedade, tão carente de afeto, de cuidado, que possamos caminhar na direção de uma educação espiritual, independente de religião. O Cristo nos falou de amor e de caridade. E Kardec reforçou: fora da caridade não há salvação. Entendamos isso e que possamos doar o que de melhor temos em sentimentos e emoções. E a nossa Mãe Maria acolhe a todos nós com o teu amor grandioso de mãe. Que assim seja e assim é.
Peço a Ti pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que sentem frio e fome e não têm o que comer. Estes são irmãos que pensam estar longe da Tua presença. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que nos dá a cada dia de buscar o Teu amor, a Tua paz e a Tua luz. Quanta luz!